Eu falei sobre o caso do Tribunal de Exceção e isso gerou um desespero muito grande nos seguidores que não gostaram do que eu falei. Eles me atacam com coisa do tipo: você é advogado? Qual o número da sua OAB? Eu não sou advogado, eu sou estudante de direito, só que eu sou um estudante de direito muito perigoso, porque eu falo de uma forma que o povo consegue entender. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse caso e eu faço com carinho especial para você, Aletheia, que me segue há muito tempo, claro que sempre me contestando, mas é muito importante a contestação para a gente poder responder o que o outro lado precisa ouvir. Existe um princípio processual que chama princípio do juiz natural. Esse princípio diz que uma pessoa, para ser julgada, ela precisa ser julgada por um juiz que esteja, relacionado à causa dessa pessoa. Normalmente é um juiz lá do local onde a coisa aconteceu. Só que existe também o caso de conexão. Se uma coisa já está sendo julgada em algum lugar, por que apareceu um outro réu ligado àquele processo? Por questões de conexão, aquele réu acaba sendo levado para aquele local do processo. O que aconteceu é que o Ministério Público Federal inventou uma conexão para levar o caso para Curitiba. Como o caso do triplex da OAS é no Guarujá, ele jamais poderia ter sido julgado pelo Sérgio Moro. Eles foram empurrando essa mentira da conexão com a Petrobras até o último momento, quando o próprio juiz Sérgio Moro falou que não havia ligação com a Petrobras. Como houve, ao meu ver, uma má-fé do Ministério Público desde o início para levar o processo para um local onde eles têm controle sobre o processo, houve uma ofensa ao princípio do juiz natural. E como o Ministério Público, ao meu ver, fez isso de caso pensado, eu vejo isso como um tribunal de exceção, que é exatamente usar um tribunal inimigo, um tribunal que você quis criar para perseguir aquela da pessoa. Para o tribunal de exceção pode acontecer também até para favorecer. Por exemplo, aconteceu um problema com o cara, você leva para ser julgado pelo irmão dele, que vai absolver. Mas nesse caso, houve um tribunal de exceção porque não existe conexão nenhuma que justifique a ligação do processo do Moro com a ligação da Lava Jato, a ligação do processo do Lula, com esse processo da Lava Jato. Então o Ministério Público Federal criou uma conexão para ter controle sobre o processo e levar o processo para um local onde, obviamente, o Lula seria condenado não pela necessidade de provas, mas por questões ideológicas. O Lula já entrou lá naquele processo lá com o Sérgio Moro condenado, indiferente das provas que ele apresentasse, ele já estava condenado e a gente sabe disso. Agora eu vou te dar um exemplo de uma espécie de condenação que não teria valor algum por causa do princípio do juiz natural. Imagina o seguinte, vamos imaginar. Imagina que dentro de um campo de futebol, numa final do Campeonato Brasileiro, o campo está lotado, tem aquele monte de gente, não tem espaço nem para vento na arquibancada. Um camarada entra e mata o outro. Está filmado pelas câmeras da Rede Globo, da Record, seja lá de quem for que estiver cobrindo o Campeonato Brasileiro. Os 24 jogadores em campo viram a coisa acontecer, se um deles não foi morto, O juiz que estava em campo também viu, os bandeirinhas viram, e a plateia na arquibancada toda viu o assassinato acontecer. Beleza, não tem dúvidas que esse cara é culpado. Aí, para aparecer, para dar mídia para um determinado juiz, o Ministério Público Federal leva o caso que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, para o Sérgio Moro julgar. Eu estou fazendo essa ressalva do Sérgio Moro de paralelo, porque isso não é um caso de esfera federal, é lógico que é esfera estadual. Mas enfim, leva o caso para o Sérgio Moro julgar. Aí o Sérgio Moro julga e faz o julgamento todo corretinho, fundamenta tudo direitinho e tal, tribunal do júri, seja lá o que for, enfim, o cara foi condenado. Só que esse processo, primeiro, porque ele não foi julgado pelo juiz lá do Rio de Janeiro, por exemplo, onde aconteceu a final do Brasileirão e o cara foi assassinado, ele feriu o princípio do juiz natural. Como ele feriu o princípio do juiz natural, por mais que toda a sociedade concorde que o cara matou, está gravado que o cara matou, ele com cara de mal dando tiro, houve um desrespeito a um princípio processual. E esse desrespeito a um princípio processual anula o processo. Simples assim. Você não pode pegar um processo e levar para o outro juiz. Você não pode inventar que existe uma conexão para levar o processo para outro juiz. Aí você fala comigo, mas fulano constitucionalista falou que está certo.
Olha, sinceramente, constitucionalistas vão criar várias teses para adiar isso o maior tempo possível, que a finalidade desse pessoal é criar teorias que consigam convencer as pessoas de que Lula não pode ser candidato. Isso é simples. Uma coisa é você não gostar do Lula, não querer que ele vença, não querer que ele seja candidato a presidente, que você sabe muito bem que ele vai vencer, senão você não estava desesperada querendo que a condenação seja válida. Outra coisa é você achar que a condenação está correta, você achar que o processo está certo. O Ministério Público pegando um processo que deveria ter rolado lá no Guarujá e levando para Curitiba, porque o juiz é amigo do Ministério Público, é inimigo do Lula, e é muito mais fácil condenar. Tá errado, tá errado. Mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Está errado. Só que o fato de 1000 desembargadores que não gostam do Lula falarem que está certo, não faz a coisa ficar certa. É básico isso, princípio do juiz natural. E isso foi ferido, olha, com toda a sinceridade do mundo. Se você prestar atenção, você vai ver que tem defesas pifas para coisas absurdas, e essas defesas pifas fazem as pessoas acreditar que aquilo está certo. Só que aquilo não fica certo, porque um monte de gente concordou que está certo. Basta você pensar com a sua própria cabeça. Agora, dicas de pesquisa. Pesquisa princípio do juiz natural e pesquisa incompetência material superveniente. Tem muita gente que fez vários artigos, falou várias coisas relacionadas a esse caso antes do Moro falar que não havia conexão com a Petrobras. Inclusive o próprio Fachin deu um parecer dele de que sim, o caso tem que ser julgado em Curitiba, porque até então não existia nenhuma prova que havia um tribunal de exceção. Só que nós estamos falando de uma incompetência material superveniente. No final do processo, o Moro falou que não tem ligação com a Petrobras. Houve, sim, um tribunal de exceção. Agora, se a população vai entender o que está acontecendo, pegar nesse norte para avisar o mundo que o Lula foi julgado no tribunal de exceção, isso eu não sei, porque, sinceramente, o que eu estou percebendo é que os formadores de opinião não estão querendo ir nessa direção, talvez porque eu tenha dado a ideia, mas que houve tribunal de exceção, houve, e mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona. Só que o desespero desses constitucionalistas que estão fazendo essas teorias é levar o caso até depois das eleições. Vamos cair na real. Pesquisa, pensa com a sua própria cabeça e tira suas conclusões. Abração aí, até mais.